Ô, rapaz, rapaga. Quarta-feira estranha para o mercado global como um todo, né? A gente vê S&P corrigindo bastante, o petróleo ficou meio que neutro, vai, não vai, acabou não indo. A gente tem o DXY também, de uma certa forma, corrigindo, o Bitcoin estável. Vamos ver o que está acontecendo logo depois da vinheta. Vai! Bom, e antes de qualquer coisa, eu vou pedir logicamente seu like, porque o seu like ajuda o canal e você não paga um centavo por isso, tá? É uma forma de você retribuir gratuitamente, cara, sem precisar pôr a mão no bolso, o conteúdo que a gente passa para vocês. Contrapartida, se dá o like, cara, o YouTube divulga esse vídeo para mais pessoas e a gente ganha mais views, com mais views, mais AdSense, com mais AdSense a gente recebe mais e a gente recebendo mais a gente reinveste no canal para ter uma qualidade melhor para vocês, som, imagem, whatever, beleza? Então é isso aí. Outra coisa também, pedir para você se inscrever no canal para que você receba vídeos sempre que sair. A gente posta quase todos os dias por aqui, atualizando o mercado em forma até de breaking news, cara. Quando realmente a gente vê que o mercado precisa ser atualizado, a gente vem aqui e posta para vocês. E também com a gente fazer parte do canal free lá do Telegram, no qual a gente passa notícias do mercado como um todo, né? Eu passo também alguns dados macroeconômicos ali. É bem importante você ficar por dentro desse tipo de notícia e também peço para que você cogite fazer parte do grupo VIP, qual a gente passa sinais para vocês com probabilidade de acerto. Infelizmente tomamos um stop na IoT hoje, foi um stop que tinha 20% de capital deslocado ali, porém um stop bem curto que representa coisa de 0,5% da banca. Eu detesto usar esse termo, mas vamos usar assim que fica mais fácil. Normalmente saímos com lucro. Nesse caso, acabou não dando certo, sem problema. A gente consegue fazer um gerenciamento de capital de um modo que você não perca muito dinheiro se for estopado. E que você acabe ganhando uma quantia interessante de dinheiro, porque normalmente a gente, 80% dos casos, a gente acaba acertando os alvos, né? Então, é isso, tá? Dito tudo isso, vamos lá para... só uma coisa. Tô gravando hoje mais tarde, né? Já é mais de meia-noite, né? Não consegui gravar no almoço porque tava aí ocupado, tava cheio de coisa para resolver. Hoje foi daqueles dias que a gente só para à noite, né? Então, na verdade é de manhã, basicamente. Mas é isso. Vamos lá então para o que está acontecendo. Eu vou dar um boot aqui na cena interna, cara. Cena interna, trilha sonora. Por quê? Por quê? Tá muito baixo, né, a trilha sonora. Acho que agora tá legal. Agora deve estar bacaninha a nossa trilha sonora. Não, eu quero dar mais um boost nela. Vamos fazer ao vivo mesmo que se dane. Tem cortes. Agora ficou alto. Acho que tá bom. Se dane. Vamos assim mesmo. Então, cara, seguinte. O que aconteceu na macroeconomia hoje? O que aconteceu na macroeconomia hoje? Aconteceu o seguinte, ó. Quarta-feira, o que importa pra gente é os Estados Unidos, no caso que influencia o nosso mercado, que é o de cripto. Nós tivemos licença de construção pouco acima do esperado, isso daí para mim não muda muita coisa não, e estoques de petróleo bruto, eles vêm de uma certa forma abaixo, maior que esperado, né? O que é interessante. A demanda foi menor, né? A demanda por petróleo foi menor do que era esperado, ou seja, significa que pelo menos para os Estados Unidos, por hora, num curto prazo, a guerra ali no Oriente Médio envolvendo Israel e o Hamas não está necessariamente atrapalhando a finança dos Estados Unidos no que tange a fornecimento de petróleo. A gente sabe que os Estados Unidos é o país que mais produz petróleo no mundo, porém também são o país que mais consome petróleo no mundo, entendeu? Então eles precisam de petróleo para a economia girar. E quanto mais caro eles precisam pagar pelo petróleo, é claro que a economia fica mais cara, logo a gente remete inflação, logo a gente remete o quê?
Federal Reserve subindo taxa de juros. Amanhã nós teremos alguns dados bem importantes, né? Pedidos iniciais por seguro-desemprego, teremos também índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, isso daqui é muito importante, tá? Peço para que você fique atento a isso. Vendas de casas usadas eu não vejo tanta importância assim, mas beleza. E teremos aqui às 13 horas o discurso do Powell, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Olha, cara, eu acho que diante de tudo isso que está acontecendo, até da situação global, pessoal falando de recessão, acho muito difícil a gente ter uma recessão nos Estados Unidos agora, dados esses índices aqui das vendas no varejo que a gente teve ali ontem, né, lá nos Estados Unidos, o dobro do esperado, né? Então dificilmente a gente pode falar em recessão diante disso, mas eu acredito que o Jerome Powell talvez faça um discurso meio morde e assopra, entendeu? Não muito hawkish, não muito dovish, e talvez de última hora eles acabem de fato optando por não subir taxas de juros. A gente só vai saber isso daqui aí a 15 dias quase, que vai ser lá para o dia 1º de novembro. Lá não, vai ser no dia 1º de novembro, tá bom? Quando a gente vai ter aumento de taxa de juros do Fed. Mas temos que ficar atentos a esse discurso do Powell, como será às 13 horas. Provavelmente no meu horário de almoço já vai ter acabado esse discurso dele. Eu vou conseguir gravar um vídeo quase que ao vivo, né? Quase que de imediato, explicando para vocês aí a situação que tá. Bom, S&P 500, de fato, ele veio aqui agulhar o nosso alvo e pegou esse alvo que eu comentei ontem, né? Que se ele rompesse... Ontem não, faz tempo que já falei disso. Se ele rompesse 4.365, a gente teria alvo para cá, para 4.330. E ele veio pegar esse alvo. Não obstante, nada mais é do que o quê? Simplesmente, ó, toda a alta que ele fez de outubro para cá, de início de outubro para cá, corresponde à Golden Ratio de toda essa pernada de alta que ele deu, tá bom? Ele veio simplesmente pegar aqui a Golden Ratio. Pode ser que isso se torne uma buy zone, mas, sinceramente, diante do cenário global, fica meio complicado você arriscar, tá bom? Quer arriscar? Ah, mas eu quero pegar no menor preço possível. Então faz o seguinte, compra um rompimento da LTB, por exemplo, que é o caso aqui. Se ele vir romper essa LTB, fazer reteste, você compra. Ou se romper, se você não está nem aí a arriscar comprar falso rompimento, manda ver. Mas eu acho que no momento é extremamente arriscado comprar exatamente aqui. Ah, mas pegou nível de Golden Ratio, dane-se. Ah, mas é retração, dane-se. Tá? Compra quando realmente o mercado fala, olha, tá interessante. Não é o que está acontecendo nesse momento. Eu digo mesmo do Bitcoin para o curto prazo. Passou lateralizando desde ontem aí na Golden Ratio, não fez lá grandes novidades, para não dizer que não fez lá novidades, né, por assim dizer. E, cara, perdeu uma Triple de 610. Isso hoje, né, pela manhã, perdeu uma Triple de 610, muito provavelmente por conta aí do suposto bombardeio, né, que a Al Jazeera divulgou. A Al Jazeera, que é uma mídia do Catar, cara, que apoia o Hamas. Então a gente não sabe o que disso é verídico ou não, né? Complicado isso. Mas enfim, a mídia mainstream toda espalhou que Israel atacou, explodiu um hospital, que matou 500 pessoas, que não sei das quantas e blá blá blá. E aí, muito provavelmente por conta disso, a gente viu o mercado derretendo, não apenas o Bitcoin, mas olha só, o S&P como todo foi basicamente no mesmo horário, 6h30. Então sim, Bitcoin segue atrelado ao S&P, ainda que minimamente. Por isso que a gente deve estudar macroeconomia para estudar o mercado de criptomoedas. E olha, a gente perdeu a Triple de 610 às 6h45 e depois perdemos aí a EMA de 200 períodos, perdemos definitivamente em agora há pouco, às 10h30, às 2 horas aí, que a gente perdeu essa EMA de 200 períodos. Ou seja, o Bitcoin vai ficando numa situação bem complicada e compras agora eu acho bem arriscado, tá bom? Outra coisa, a galera que estava vendendo aqui, você tem que entender o seguinte, ó, muito importante isso, a galera que antes vendia aqui, de repente parte dela começou a vender aqui, então é aqui que tem muita gente vendendo também, tá? Por volta aí da faixa dos 29 mil dólares, tá? Se a gente puxar uma retração de Fibo de toda esta queda que ele fez até o momento,
a gente vê que coincide com um teste no nível de Fibonacci 0,382, tá bom? Ou seja, o mercado caiu, sofreu forte com a manipulação e não está conseguindo força para superar um dos primeiros níveis de Fibonacci, tá? Que é o 0,382, tá? Ou seja, não está nem vindo testar Golden Ratio lá por volta de 29.650 dólares. A coisa está bem complicada mesmo, pessoal. Já o S&P no diário, a gente vê que ele fechou definitivamente o gap que estava lá aberto embaixo, né? Era um gap recente, ou seja, ele nem foi digno de vir fechar de uma vez o gap que ele deixou aqui embaixo, né? Lá no dia 20 de setembro. E já perdeu a LTA de novo. Então é aquilo que eu falava, cara. O S&P precisa pelo menos manter-se durante a semana acima dessa LTA. E ele rompeu para baixo, acabou de romper para baixo. Quer dizer que ele vai fechar a semana abaixo? Não sei, né? Tem muita coisa para acontecer. Tem o discurso do Powell, pode ser que amanhã ele venha fechar para cima, desculpa, né? Não para baixo, fechar para cima. Mas por enquanto a gente está vendo realmente uma situação bem complicada aí, tá bom? Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que se a gente vir isso daqui rompendo 4.230, nós teremos alvo em 4.137, tá bom? Sendo uma onda 1, 2, 3 com o S&P fazendo um pivô de baixa claríssimo aqui, o que é péssimo para o mercado como um todo. Petróleo, cara, petróleo está travando justamente na Golden Ratio, o que por enquanto dá um certo alívio, porque, cara, com a S&P caindo, se o petróleo sobe, cara, isso realmente vira uma cena apocalíptica mesmo, sem dúvida alguma. Então a gente tem que manter acima pelo menos de 81 dólares, tá? Perdão, abaixo de 81 dólares seria excelente. Temos que manter abaixo também de 90 dólares, certo? Caso ele perca, forme o pivô de baixo aqui e venha perder 81,54, a gente tem alvo lá para 77,94, que daria um certo alívio aí no mercado como um todo. E no momento a gente vê que ele está travando justamente na Golden Ratio e fechou o dia basicamente com um candle negativo, que indica queda, né? Algo muito parecido com uma estrela cadente, né? Um corpo muito pequeno com uma sombra gigantesca lá para cima. Ou seja, o pessoal está conseguindo segurar bem esta possível alta do petróleo em função da guerra do Oriente Médio. No mais, o DXY mantém quase fazendo um pivô de baixa. Travou aí entre 0.6 e 0.7, parou exatamente 0.7. Se não conseguir romper 0.7, que dá 106,77, a gente pode muito bem ver esse pivô de alta sendo formado. Para isso, ele teria que perder 105,48, com alvo lá para 104,79, o que daria uma desafogada no mercado de variáveis. Significaria que o pessoal está se dolarizando menos e assumindo mais riscos, o que é ótimo para o mercado de variáveis e, consequentemente, para o Bitcoin também, né? Não tem nem dúvida quanto a isso aí, tá? Bitcoin no diário, cara, para mim segue claramente querendo formar aqui um ombro, cabeça, ombro, ó, que ele vem aqui de trás, tá bom? Corroboraria com a nossa contagem onda de Elliott, visto que aqui ele acabou fazendo uma onda B, e se ele vir perder este fundo de onda A, a coisa realmente complica com alvo lá para 20 mil dólares, podendo fazer uma onda C. Porém, no momento, o Bitcoin está tentando se manter acima do que antes era a Golden Ratio de toda essa pernada de baixo, ele conseguiu romper para cima, o que é positivo. Porém, se ele vir perder aqui a região dos 27.500 dólares, a coisa fica complicada. Se perder 26.500, complica de vez. E aí, camarada, se perder, cara, 24.700, esquece. O mercado vai corrigir, vai ser feia a coisa. E no mínimo ele vem testar a Triple M de 610. Tá? No mínimo. Que eu não acho que deve segurar muito bem por muito tempo, não. Tá bom? Então, muita atenção com tudo isso. O Bitcoin precisa se manter no primeiro momento acima de 27.600. Perder isso daqui é realmente uma bela de uma derrota para o Bitcoin.
Gráfico de 4 horas, a gente está segurando justamente na Golden Ratio de toda essa pernada de alta que ele deu. É um lugar que normalmente o preço retrai e se ele consegue se segurar, a tendência é que ele venha aí pegar alvos cada vez mais acima, né? Por enquanto ainda está bem devagar a situação aqui, tá? Não tem como a gente estimar para onde iriam os alvos. Porém, é aquilo que eu falo sempre, pela FIMIT tem como a gente estimar. Ele tem que romper 30.300. Enquanto o Bitcoin não romper 30.300, eu ficaria de fora. Ah, mas o novo topo está aqui em 29,50. Tá, beleza, concordo. Só que romper um topo desse com pouquíssimo volume, com pouca liquidez que a gente anda tendo, cara, velho, muito provavelmente seria falso rompimento. Então eu esperaria de fato confirmar um rompimento de 30.300 dólares. Muita gente que acabou querendo fazer short por essa região foi estopada, foi liquidada com esse short squeeze das baleias. O short squeeze foi realmente uma crueldade, tá? E tem muita baleia que vendeu aqui abaixo de 30.200. Por que ela vai ter interesse em ver o mercado vir para cima do preço que ela vendeu? Que lucro ela teria nisso, né? Não, de forma alguma. A não ser que ela já tenha recomprado aqui embaixo, o que é muito pouco provável, visto o pouco volume que entrou nisso daqui. Então, provavelmente a gente vai ver o mercado realmente fazendo aí essa chatice. O Bitcoin análise de sentimento está bem estranha hoje, né? Tá uma análise bem mista, não está sendo tão proveitosa quanto, por exemplo, estava ontem, e ainda assim não rendeu frutos. Hoje, então, imagina, né? Long Short Ratio em queda plena, totalmente em queda, enquanto que o mercado cai, o que é bom, tá? Long Short Ratio em queda significa que as pessoas estão com pouco interesse em compra de Bitcoin, o que é bom que elas estejam mesmo. Open Interest pouco se mexendo, bem paradão, bem mortão aqui mesmo, que é ótimo. E as liquidations, né? Desde que a gente teve 60 milhões, né? Foi isso? 75 milhões? Vamos ver? 90 milhões, cara. 90 milhões de contratos de short liquidados nessa operação aqui, a gente não teve mais grande movimentação, tá? Ele chegou a subir um pouquinho e depois voltou a corrigir. Então, se de repente você viu isso daqui e com base nisso você decidiu comprar, nesse total de shorts liquidados você decidiu comprar, você de repente conseguiu aí pegar uma boa parte aí dessa movimentação que deu 2,5% de lucro, né? Mas, um tanto quanto arriscado, eu não arriscaria a compra agora nem a pau, cara. Nem a pau, tá? O order book dele, pelo Trading Light, a gente vê que tem muitas ordens definitivamente colocadas aqui em 30 mil dólares, ó. 21 mil bitcoins para venda em 30 mil dólares, ou seja, 30 mil dólares deixa de ser uma resistência psicológica para ser uma resistência, de certa forma, física, tá? Ou do taper reading, que seja, mas é uma resistência importante. Para ele romper esses 30 mil dólares, eu imagino que ele vai buscar força onde? Com a galera que está querendo comprar aqui, por exemplo, 17 mil bitcoins para serem comprados em 27.600. Então, talvez a gente veja o mercado fazer o quê? Fazer uma movimentação assim, para depois aí tentar romper essa faixa aqui dos 30 mil dólares e pouco. Beleza? Então, talvez a gente veja algo desse tipo aqui, tá? Talvez. Não estou dizendo que ele vai fazer isso aí. Crypto Fair and Greed, mercado neutro nesse exato momento, não diz nada, né? Não diz basicamente nada. Outro dia que a gente vem e fala, olha, o Fair and Greed Index, mercado está neutro. Por isso, cara, o mercado não está com sardinha desesperada o bastante para vender a ponto de subir e também não está com sardinha desesperada o bastante para comprar a ponto de cair. O mercado está com sentimento neutro, o gráfico está neutro, sem grandes novidades no front para com o Bitcoin. Talvez amanhã o discurso do Powell ou algum outro indicador econômico, pode ser a folha de balanço do Fed, pode ser qualquer outra coisa, talvez gere certa liquidez para o Bitcoin se mover. No momento não está gerando porcaria nenhuma, o mercado está chato, está complicado, inclusive para day trade. Não tem jeito, se o mercado fica estagnado para longo prazo, o curto prazo acaba sendo afetado, isso é fato, tá bom? Galera, por esse vídeo é isso, valeu para quem assistiu aí, até amanhã. Amanhã muito provavelmente a gente vem fazer vídeo mais cedo, até para falar quase que em tempo integral
do discurso do Powell, pelo menos o que ele falou de principal ali, a gente vai tentando transmitir para vocês e como isso impacta no mercado. Até amanhã. Falou, fui adiós, tchau, tchau, até mais.